Momento de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade. Muitas pessoas buscam felicidade. E muitas pessoas até escrevem livros, músicas, escrevem artigos dizendo sobre o segredo da felicidade. Mas para o cristão, o que será realmente a felicidade? O cristão, o que ele deve buscar na felicidade? Antes de vir à parte bíblica, eu vou fazer alguma introdução e vou ler algumas frases de algumas pessoas que foram... Alguns aqui foram grandes líderes religiosos, alguns foram presidentes dos Estados Unidos, outros foram poetas e falaram sobre a felicidade. Por exemplo, Buda, que foi um grande líder religioso lá na sua terra, lá no Oriente, ele disse o seguinte: não existe caminho para a felicidade é o caminho. Já Franklin Roosevelt, que foi um ex-presidente americano, ele disse: a felicidade não está em possuir mais dinheiro, mas na alegria de conseguir o almejado, na excitação do esforço criativo. Já Blaise Pascal, ele disse que todos os homens, sem exceção, procuram ser felizes, embora por meios diferentes, tendem todos para este fim. E tem a última frase, que é de Carlos Drummond. É uma frase muito bonita, que eu acho que ela se encaixa bem na vida do cristão, que diz assim: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Nós vamos ver, através do estudo da palavra, que a felicidade do cristão vem apenas através do convívio com Deus. E outros elementos, outras coisas, outras atitudes que o cristão toma, fazem dele feliz. Não apenas o dinheiro, não apenas, quem sabe, um carro novo, porque muitas pessoas hoje podem buscar a felicidade através de conquistar, quem sabe, um diploma, conquistar, quem sabe, uma casa. Alguém pode estar dizendo aí: eu serei feliz apenas quando eu terei uma casa maior, um carro maior, quando eu terei um emprego melhor, mais dinheiro aqui em casa. Muitas pessoas buscam de diferentes formas a felicidade. Mas realmente, qual será a felicidade? Nós vamos estudar hoje o livro de Salmos. E no livro de Salmos nós vamos ver que Davi, ele dá o segredo da felicidade. Ele dá 2 elementos reais para você ser feliz. Antes de entrarmos diretamente no verso, vamos fazer uma breve introdução ao livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro muito interessante, e um livro que nos traz, quem sabe, até mais próximo da realidade dos personagens da Bíblia. Essa frase que eu vou dizer agora, fora do contexto, ela está errada, mas eu vou explicá-la. O livro de Salmos não é palavra de Deus ao homem, e sim palavra do homem a Deus. Como assim? Normalmente, você olhando nos outros livros da Bíblia, você vai perceber que está escrito: assim diz o Senhor, ou palavra de Deus para o profeta Daniel. Mas aqui no livro de Salmos, você vê Davi falando com Deus. Davi usando a palavra dele, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Dizendo o que ele estava passando na hora, quem sabe até a oração de Davi. E Deus utilizou estas palavras do homem Davi para ser a palavra de Deus para nós hoje. Então a palavra vinda do livro de Salmos é a palavra de um homem, uma pessoa como nós, que tinha necessidades e sofria. E Deus transformou a realidade daquele homem numa experiência de vida, para que hoje nós pudéssemos aprender com o salmista Davi, aprender com esse livro que é o livro de Salmos. E o livro de Salmos traz lições muito interessantes. Por exemplo, se você analisar o livro de Salmos, você vai ver que ele é dividido em 5 partes. E dizem até os estudiosos que o livro de Salmos é até, quem sabe, uma cópia, não digamos uma cópia, mas uma figura do Pentateuco, que também está dividido em 5 livros. Então o livro de Salmos tem essa divisão, 5 livros distintos. E também no livro de Salmos você vai encontrar lições que você não encontrará em outros livros. Por exemplo, uma rápida, não vou falar sobre ela o sermão inteiro, é apenas ilustrando e apenas dando uma lição, uma curiosidade a mais. No livro de Salmos, você aprende sobre a oração imprecatória. O que quer dizer a oração imprecatória? Davi, aqui em alguns versos, vai dizer: meu Deus, por favor, acabe com os meus inimigos. Meu Deus, por favor, quebre os dentes, como ele diz no Salmo 58. Ele diz: quebre o dente de todos os meus inimigos. Sabe qual é a lição de Deus para nós? Que quando você está com raiva de alguém, quando alguém te feriu, não vá brigar com essa pessoa. Não vai tirar satisfação. Tem até aquele verso que diz: irai-vos, mas não pequeis. Sabe o que isso quer dizer? Diga a sua ira para Deus. Diga a Deus o que você está passando. Qual é a sua necessidade? E Deus fará justiça por você. Se alguém te feriu, se alguém tratou com você com injustiça, não busque a sua própria justiça. Fale para Deus. Deus fará justiça por você, porque Deus é o nosso juiz. Deus é o nosso escudo. Essa é uma lição que nós podemos tirar do livro de Salmos, mas não é a lição principal que nós vamos tirar hoje no livro de Salmos. Você que está com a sua Bíblia, eu peço que abra no Salmos 1, primeiro capítulo, o primeiro versículo do Salmos 1. Aqui neste primeiro capítulo e no segundo, Davi dá o segredo da felicidade. Davi mostra como ser feliz segundo a luz da Bíblia. Então abra a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 1, no versículo 1. Se você analisar a sua Bíblia, você vai perceber que o capítulo 1 é o mesmo que o capítulo 2. É uma continuação. Então não tem diferença. O Salmo 1
E o capítulo 1 e o capítulo 2 são os mesmos salmos. Então vamos ler o versículo 1 do capítulo 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Esse aqui é o primeiro segredo da felicidade. Você pode até perceber que ele diz aqui: bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor. Começa no 1 e termina no versículo 2. Só uma curiosidade, a palavra bem-aventurado, no original, no hebraico original, que foi a língua que Davi escreveu, está escrito como Esher, a palavra Esher. A palavra Esher quer dizer feliz, mas a bem-aventurado que nós temos hoje, o feliz que nós temos na nossa língua, é apenas uma felicidade momentânea. Mas aqui no hebraico de Davi, esse feliz, esse Esher quer dizer eternamente. Quando Davi colocou esse bem-aventurado, ele não quis dizer que o homem será feliz apenas por um tempo, mas ele quis dizer que o homem será feliz eternamente se ter a lei de Deus em seu coração. Então, bem-aventurado vem do hebraico Esher, que é feliz eternamente, feliz para sempre. E se você continuar lendo estes salmos, você vai perceber que apenas no versículo 12, Davi usa novamente a palavra bem-aventurado. Eu peço que você vá até o versículo 12 e leia comigo o finalzinho, que diz assim: bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Está aqui bem claro os dois segredos da felicidade da vida do cristão. O cristão quer ser feliz realmente, tenha em seu coração a lei de Deus, tenha prazer. Mais à frente, na minha mensagem, eu vou mostrar o que quer dizer ter prazer na lei do Senhor. Você vai ver que apenas guardar a lei de Deus, cumprir os seus mandamentos e outras coisas que Deus pede, não é o suficiente. Às vezes você pode fazer tudo o que está na Bíblia, mas você não será salvo porque você não tem prazer. Há uma diferença entre guardar e ter prazer. E nós vamos analisar isso também. E o segundo ponto, que é o principal, é Jesus Cristo, aqueles que se refugiam no Salvador. Agora nós vamos fazer um estudo da Bíblia e perceber que em toda a Bíblia a lei de Deus está ligada com Cristo, com Jesus. Os dois estão ali ligados, trazendo vida e alegria. Quer ver um exemplo logo no início da sua Bíblia? Você que está com sua Bíblia, me acompanhe em Gênesis 1. Em Gênesis 1, no versículo 28, Deus toma a primeira atitude com o homem. Após Deus ter criado o homem, a primeira coisa que Deus fez foi o que está escrito no versículo 28, que começa assim: Deus os abençoou. A primeira coisa que Deus fez para o homem foi abençoar. Olha que lição maravilhosa e que Deus tão bondoso conosco. Quando você nasceu, a primeira coisa que Deus fez para você foi abençoar. Antes de você dar o seu primeiro suspiro, Deus te abençoou. Você já nasceu abençoado. Só que a história aqui no Éden, do primeiro homem, da primeira mulher de Deus, continua. No capítulo 2, no versículo 17, você vai ver aonde está a lei. Eu disse para você que a lei e o Messias, a lei e Jesus Cristo, estão ligados em toda a Bíblia. E aqui vem o primeiro ponto, que é a lei. No versículo 17 do capítulo 2, Deus diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus aqui dá uma ordenança para o homem e para a mulher. Ele diz: olha, se vocês não comerem dessa árvore, vocês vão viver. Está aqui a lei. Está claro, foi uma lei que Deus deu para o homem naquele momento. Não coma do fruto. Só que se você continuar analisando os próximos versículos, você vai ver que o homem pecou. O homem comeu o fruto. O homem, a mulher, Adão e Eva, comeram o fruto. E então vem a segunda parte, que é a vida, que é o Messias. Eu disse que a lei de Deus está ligada com Cristo. E aonde está a lei está Cristo. Veja aqui no capítulo 3, no versículo 20. Diz assim: Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. Primeiro ponto. Se você analisar antes, pode procurar na sua Bíblia quando você tiver um tempo, você vai ver que antes do versículo 20, Deus e nem Adão chama a mulher de Eva. Chama de mulher. Esse é o primeiro local onde Deus coloca o nome da mulher de Eva. Sabe por quê? Eva no original quer dizer vida. Sabe o que Deus queria mostrar para o homem? Ele disse: meu filho, você pecou, vocês erraram, vocês merecem morrer, mas eu vou dar a vida para vocês. É vida. Eva é vida. Quando o homem peca, Deus dá a vida. A primeira atitude que Deus fez com o homem pecador foi mudar o nome da mulher para a vida. Olha que lição maravilhosa. Mas aí você pode perguntar: mas onde está Jesus nesse contexto? No versículo 21 diz o seguinte: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e então os vestiu.
Vamos pensar um pouquinho aqui comigo. Para ter vestimentas de pele, algum animal deveria morrer. E a pele daquela época, a vestimenta, era feita de cordeiro. Então aqui em Gênesis 3, nós vemos o primeiro sistema sacrificial. O primeiro sacrifício feito na terra, na história do mundo, foi ali. Deus matou um cordeirinho para fazer vestimentas para Adão e Eva. E se você continuar estudando a Bíblia, você vai perceber que o cordeiro representava Cristo. Quando alguém pecava, ele matava um cordeiro, onde simbolicamente o pecado dessa pessoa era passado para o cordeiro e ele morria. E anos depois, Cristo foi o cordeiro que morreu por cada um de nós. Você percebe? Deus deu uma lei aqui no início. O homem pecou. O que Deus fez? Deu a vida. Jesus entrou no contexto e trouxe vida, trouxe salvação. Se você continuar vendo a sua Bíblia, você vai entrar no livro de Deuteronômios. No livro de Deuteronômios, tem como nome, significado do nome, repetição da lei. Se você estudar todo o livro de Deuteronômios, você vai perceber que ali é falado da lei cerimonial, é falado das leis sobre saúde, leis sobre juízos e etc. Tem como nome repetição da lei. Aqui está a lei no livro de Deuteronômios. E sabe onde está Jesus? O líder naquela época era Josué. O nome Josué é o mesmo nome dado para Jesus. Jesus tem o mesmo nome que Josué. É uma simbologia. Yeshua. As pessoas chamavam de Josué de Yeshua, era o nome dele. E depois chamaram de Jesus de Yeshua. É um simbolismo onde mostra que a lei está com Cristo e Cristo está ao lado da lei. Se você for mais à frente, por exemplo, em Mateus 5,17, você vai ler que Cristo diz: eu não vim para revogar a lei, mas vim para cumprir a lei. Em Apocalipse 14, indo já para o final da Bíblia, você vai perceber que Jesus diz que será salvo aqueles que que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Lá em Apocalipse 14:11, você pode ler depois com mais calma. Aquele que guarda a lei de Deus e tem Jesus em seu coração. Esse é o segredo da felicidade de toda a Bíblia. A Bíblia inteira mostra que para ser feliz você tem que ter a lei de Deus e Jesus. Eu fiz esse breve apanhado da Bíblia inteira para você ter uma ideia que não é um assunto que está apenas nos Salmos, mas em toda a Bíblia. Agora nós vamos estudar a ponto, por exemplo, Jesus e a lei, e também a lei na nossa vida, e acima de tudo, Jesus na nossa vida. Se você perceber, Messias, Jesus Cristo, ele veio cumprir a lei. Mas até que ponto ele veio cumprir a lei? Em Romanos tem um verso que diz que o final da lei é Cristo. Em Romanos 5 está escrito: o final da lei é Cristo. Você pode olhar na sua Bíblia. Só que o que quer dizer o final da lei é Cristo? Só uma curiosidade para os nossos ouvintes. A palavra fim, que está na sua Bíblia, no grego original, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia ela não foi escrita por brasileiros e nem em português. Então o pensamento deles era diferente. As ideias que eles tinham eram diferentes. E as palavras, é claro, diferentes. A palavra usada neste texto é a palavra telos. A palavra telos não quer dizer fim, igual nós temos hoje. Fim. Acabou. Daqui a pouco meu sermão chegará ao fim. Não é esse o significado da palavra telos, do grego. Quer dizer finalidade. No original, Paulo quis dizer: a finalidade da lei é Cristo. Em outras palavras, para você chegar a Cristo, você cumpre os seus mandamentos. Você cumpre o que ele pede. E você não cumpre isso por obrigação. Você cumpre por amor. Porque Deus diz: quem me ama, ama os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos. Se você ama a Cristo, você vai cumprir aquilo que ele pede, e assim você será feliz. Se você continuar analisando a vida de Cristo, você vai perceber que Cristo ele veio cumprir a lei para nos dar o exemplo, para mostrar que você pode ser um vencedor. Como ele venceu a lei, como ele conseguiu vencer as tentações, os pecados, você também pode. Isso que Cristo quis mostrar para você. E acima de tudo, Messias, o Cristo, ele veio para nos salvar. Eu vou falar dessa parte mais para o final. O como Cristo veio nos salvar. E é aí que está a felicidade real do cristão. Agora nós vamos voltar lá para o Salmos 1, no capítulo 1, versículo 1, que é o primeiro segredo da felicidade, que é ter prazer na lei de Deus. O que é ter prazer na lei de Deus? Um grande pregador, Spurgeon, ele disse o seguinte: o homem deve ter algum prazer em sua vida, algum prazer supremo. Seu coração não era para ser um vácuo. Se não for preenchido com as melhores coisas, ele será preenchido com as coisas indignas e decepcionantes. O que ele quis dizer? O coração do homem necessita ser preenchido por algo. E o que você está preenchendo o seu coração? Ter prazer na lei de Deus não é apenas você cumprir o que Deus pede por obrigação, ou porque Deus mandou. Eu vou fazer isso porque eu sou obrigado a fazer, ou eu vou fazer isso porque mandaram eu fazer. Quando você tem prazer,
você faz aquilo porque você ama. Deus não quer que você siga os mandamentos dele. Deus não quer que você guarde as ordens dele por obrigação ou por medo. Ele quer que você faça isso por amor. O porquê que eu guardo os mandamentos de Deus? Porque eu amo meu Cristo. Porque eu amo meu Salvador. Porque eu tenho a lei de Deus no meu coração. Porque eu tenho prazer nela. Quando você tem prazer em algo, você faz aquilo sem alguém pedir. Pode ver na sua vida nas outras coisas. Aquilo que você gosta de fazer, você vai fazer por quê? Porque você gosta. Ninguém precisa pedir para você fazer, ninguém precisa mandar. Isso é ter prazer na lei de Deus. Ter prazer na lei de Deus é fazer aquilo porque você ama, porque você gosta. Você faz aquilo porque você tem prazer. Isso que Davi quer, e ele ensina você. E esse é o desejo de Deus na sua vida. Tenha prazer na lei de Deus. E o salmista continua dizendo que nós devemos meditar na lei de Deus de dia e de noite. Sabe o que isso quer dizer? Manhã, tarde, noite, o dia inteiro. Quando eu acordar, eu vou ter a lei de Deus no meu coração. Quando eu for dormir, eu vou ter a lei de Deus no meu coração. E a lei traz felicidade. Eu vou contar uma história de um personagem da Bíblia. Abraão. Abraão, em certo ponto, teve uma ocasião da vida dele que ele cometeu uma atitude que ele não deveria ter cometido. Eu não vou julgar a fé de Abraão, não vou julgar a pessoa de Abraão. Quem sou eu? Abraão foi o pai da fé, um grande homem. Mas eu vou analisar um pequeno episódio da vida de Abraão. Nesse pequeno episódio, ele seguiu a lei do homem e não a lei de Deus. E ele sofreu algumas consequências. E nós vamos tirar uma lição muito bonita da história de Abraão. Peço que você preste atenção em especial nessa história, na história de Abraão. Abraão, certo dia, estava na sua casa. Você pode olhar lá na sua Bíblia, na sua barraca, na sua tenda. E Deus pediu para que ele saísse para fora para conversar com Deus. Nós sabemos que Abraão era amigo de Deus. Chegando lá fora, Deus pediu para Abraão contar as estrelas do céu. Quem sabe Abraão começou a olhar para o céu, começou 21, 22, 23, e aí ele perdeu a conta e começou de novo, até que certo ponto ele olhou para Jesus, para Deus e disse: Deus, é impossível contar as estrelas do céu. E Deus disse a Abraão: essa será a sua descendência. Olha a promessa de Deus na vida de Abraão. Abraão, diz a Bíblia, que ele chegou para dentro da sua barraca e ele creu piamente que Deus ia dar uma descendência para ele. Diz que Abraão não ligou que ele era mais velho e sua esposa também, que eles não podiam mais ser filhos. Ele não olhou esse empecilho naquela situação. Ele apenas creu. Ele teve fé que se Deus disse, Deus cumpriria. Só que passou um tempo. Se você analisar a história de Abraão, passou vários anos e Deus não falou mais nada sobre essa promessa. E também o filho não chegou, o filho da promessa. Se você estudar a história de Abraão, você vai perceber que Deus ficou em silêncio com ele um tempo. E essa é uma lição para nós. Alguém aí em casa hoje pode estar sofrendo um silêncio vindo de Deus. Pode estar esperando Deus falar com ele, mas Deus não está falando. Quem sabe Deus prometeu algo para você e está em silêncio neste momento. Abraão sofreu aquele silêncio. Passou os anos e o filho não chegou. E então a lei do homem dizia o seguinte: se um homem não pode ter um filho com uma mulher, que a sua esposa dê a sua escrava, a sua concubina, para que ele venha ter um filho dela. E foi o que aconteceu. Abraão seguiu a lei do homem. O que a lei do homem dizia? Tenha um filho com a sua escrava. O que a lei de Deus diz? Não adulterarás. Abraão teve essa atitude errada e sofreu uma consequência, teve o seu filho. Nós vamos ver a consequência de Abraão mais à frente. Mas vamos continuar com a história de Abraão. Abraão então teve um filho com Agar. E esse filho não era o filho da promessa. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, não é esse filho que eu vou dar para você. Espera que a minha promessa será cumprida de outra forma. E passou um tempo, nasceu Isaac. Isaac, o filho da promessa. Só que passou um tempo na vida de Abraão e Isaac. Deus chegou para Abraão novamente e disse: Abraão, agora eu quero que você pegue o seu filho e o sacrifique. Agora imagine a cabeça de Abraão. Imagine como estava Abraão, sabendo que o filho que Deus prometeu para ele, ele teria que sacrificar. Se você analisar novamente a história de Abraão, você vai perceber que no momento da casa de Abraão até o monte, Deus não falou com Abraão novamente. Deus ficou em silêncio com Abraão. E quem sabe Abraão ficou na sua cabeça pensando: mas por que será que Deus vai pedir para matar meu filho? Mas não era a promessa sendo cumprida na minha vida, por que será? Só que aí chegou lá, Deus salvou Isaac. Sabe qual é a lição que nós temos que tirar da vida de Abraão? A felicidade de Abraão não dependia do Isaac. A felicidade na sua vida não depende do Isaac. Deus naquele momento poderia, é claro, deixar que Isaac morresse. Só que a promessa de Abraão ter uma grande descendência seria eterna. Porque a promessa de Abraão ter uma descendência não dependia de Isaac, dependia de Deus. Sabe qual é a lição para nós hoje?
Às vezes você está passando por um silêncio na sua vida, Deus não fala com você, Deus prometeu algo para você e essa coisa não se realiza, essa promessa não é real na sua vida. Eu quero que você saiba que a sua felicidade não depende do seu Isaac, depende apenas de Deus. Deus queria ensinar isso para Abraão. Deus disse: Abraão, não é o Isaac que vai te dar uma grande descendência, sou eu. Nas nossas palavras, eu quero dizer para você que não é aquele remédio que você está tomando que vai te trazer a cura. Não é aquele médico que você pensa que é o melhor, que vai ser aquele que vai cumprir a promessa na sua vida. Não é, quem sabe, essa faculdade que você está fazendo que será aquela que trará solução para os seus problemas financeiros. Não é esse trabalho ou esse dinheiro que você está esperando que vai fazer a promessa ser cumprida na sua vida. É Deus. Não confie no seu Isaac, confie em Deus. Abraão, naquele momento, confiou no seu Isaac. Disse: mas se eu matar Isaac, aonde ficará minha descendência? Não é Isaac que cumpre a promessa, é Deus que cumpre a promessa na sua vida. E a atitude de Abraão, nós sabemos mais à frente, trouxe graves consequências. Esse outro filho de Abraão teve uma outra descendência, que hoje, se você ver na sua TV, liga a sua TV, você vai ver uma briga que está no Oriente Médio, foi em decorrência a um pequeno erro que Abraão teve, de não seguir a lei de Deus e seguir a lei do homem. Mas agora eu vou para outra história, um outro ponto, que é a história de Cristo. Eu vou falar uma história de uma pessoa que decidiu ter Cristo em seu coração. Essa mulher não tinha a lei de Deus como Abraão tinha, mas ela tinha Cristo. É a história de Raabe. Se você analisar um pouco a fundo a história de Raabe, você vai perceber que Raabe era uma prostituta. Mas não era apenas uma prostituta daquelas que nós vemos hoje em dia. Isso é uma curiosidade até. A prostituição de hoje em dia é uma prostituição, quem sabe até por profissão. As mulheres vendem o seu corpo. Mas Raabe não. Raabe, ela teve prostituição por descendência. A sua mãe era prostituta, a sua avó era uma prostituta e ela também era uma prostituta. Era uma prostituta cultual. Lá em Jericó, no templo de Jericó, haviam prostitutas que trabalhavam para o deus Sol. Era o deus de Jericó. E Raabe era uma prostituta. Então ela não decidiu ser uma prostituta, ela não escolheu ser uma prostituta. Ela nasceu uma prostituta. Pense comigo. Você acha que Deus não poderia entrar em Jericó e salvar, quem sabe, um pai de família? Salvar uma mulher que tem os seus filhos e tem uma vida tranquila, que serve as leis corretas? Não, Deus decidiu salvar uma prostituta. Por quê? Se você analisar a história de Raabe, você vai perceber que Raabe, ela não conhecia verdadeiramente a Jesus, mas ela tinha fé no seu coração. Ela cria que ela poderia ser salva. Raabe, ela não escolheu nascer em Jericó, mas ela queria viver em Canaã. Olhe quando ela conversou lá com os espias em Josué, ela disse para os espias: eu conheço o Deus de vocês abre o mar vermelho, o Deus de vocês é poderoso, o Deus de vocês é um Deus de amor. Ela não conhecia verdadeiramente a Deus, mas ela sabia que Deus poderia salvá-la. Ela não seguia todas as leis que estão na Bíblia, porque ela não conhecia, mas ela tinha Jesus no coração. E sabe o que é o mais interessante? Raabe, então, teve a sua casa salva. Quando o povo começou a tocar a corneta, toda Jericó caiu, exceto a casa de Raabe. Sabe o que isso me lembra? Aquele verso de Davi que diz: 10.000 cairão ao teu lado e 11.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. A casa de Raabe foi a única que ficou em pé. E sabe quem entrou para tirar Raabe lá de Jericó? Foi Josué. E como eu disse no começo, sabe o que o Josué quer dizer? Yeshua, Jesus. Simbologicamente, quem tirou Raabe de Jericó foi Jesus. E levou ela, sabe para onde? Para Canaã. Talvez você hoje esteja vivendo em Jericó e não sabe como sair de Jericó e quer sair de Jericó. E quer viver em Canaã. Sabe quem vai tirar você de Jericó e colocar em Canaã? Jesus, o Messias, o Salvador. E sabe o que é mais bonito na história de Raabe? Abra a genealogia de Jesus lá em Mateus 1 e perceba que Raabe faz parte da família de Jesus. Jesus poderia apenas tirar Raabe de Jericó, levar para Canaã e lá deixar Raabe vivendo como uma família qualquer, mas não. Jesus colocou Raabe na sua descendência. Sabe qual é a lição para você? Não importa quem você é, não importa qual é a situação que você está passando hoje, qual é o seu pecado. Jesus chama você para fazer parte da sua família. Esse é o maior segredo da felicidade na vida do cristão. Você vai passar por dificuldades, você vai ter problemas, mas você vai crer que se hoje você está em Jericó, Jesus vai colocar você em Canaã no futuro, vai colocar você na família dele. Tem um verso em Isaías, quem puder ler comigo, Isaías 53, a partir do versículo 3, é
É um dos versos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião. Eu vou ler alguns versos. É, quem sabe, a porção de textos mais bonitos da Bíblia. Pois uma profecia do Messias que viria para morrer por nós, para nos dar a verdadeira felicidade. A lei está ali e Cristo está ali. Vamos ler comigo? Isaías 53 diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele, Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós os consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos esgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabe, eu não vou prometer para você que a partir do momento que nós vimos aqui na Bíblia, que se você seguir a lei de Deus e ter Cristo em seu coração, a sua vida vai mudar para a água do vinho, para a água para o vinho. Eu não vou dizer que a partir de hoje, tudo o que você precisa será realizado, todos os seus sonhos serão realizados. Não vou dizer que como Raabe, de um dia para o outro, você irá para Canaã. Não vou dizer que a partir do momento que você seguir todos os mandamentos de Deus e ter Cristo em seu coração, ter prazer na lei de Deus e ter Cristo no seu coração, a sua vida vai mudar. Não. Sabe por quê? A felicidade do cristão não consiste em ter alegria aqui na terra, mas ter alegria no céu. Sabe por quê? O cristão, mesmo no fundo do poço, ele consegue enxergar uma luz lá em cima. Ele consegue enxergar a salvação vinda dos céus. O cristão sabe que a tristeza dele aqui na terra é passageira, mas a alegria dele será eterna. Sabe, eu vou ler aqui para encerrar já a nossa parte, um trecho de Hebreus. Eu vou ler o que aconteceu com algumas pessoas que tinham a lei de Deus no seu coração e tinham Cristo em sua vida. As pessoas que seguiram essa lei da felicidade, o que eu disse para vocês, as pessoas que seguiram o que está na Bíblia, sabe o que aconteceu com eles? Está lá em Hebreus 11, 33. Vamos ler, você que pode ler na sua casa. Hebreus 11, 33, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aqui tudo bem. Até aqui é só bênção, só alegria. Até aqui, ótimo. Se nós seguirmos esses dois exemplos, se tivermos a lei de Deus no coração e Jesus, nós tivermos isso, muito bom. Mas continua o relato e diz: alguns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Mas mesmo assim, eles não perderam a fé. Sabe a lição maior que eu quero deixar para você hoje, meu irmão? Que você não vai, hoje, quem sabe, receber o carro que você tanto almeja, a casa que você tanto quer. Deus não promete para você que você vai ter tudo do bom e do melhor. Sabe o que Ele promete para você? Que mesmo você no vale da sombra e da morte, Ele vai estar ao seu lado. Essa é a teologia da graça total. Hoje muitas pessoas dizem que você tem que pedir e ordenar para Deus algo. Não é assim que funciona, meu querido. Deus é poderoso, onipotente. E sabe o que nós somos? Vermezinhos de Jacó. Quem sou eu para ordenar algo para Deus? Quem sou eu para falar: Deus, eu preciso de tal coisa? Deus sabe o seu futuro. Deus sabe o que você precisa. Ele sabe o que é melhor para você, meu querido. O que eu quero mostrar para você é que essas pessoas que sofreram tudo isso aqui na Bíblia, pegue todos os heróis da Bíblia e você vai perceber que eles não pediram nada para Deus. Eles apenas obedeceram o que Deus pediu. E eles sofreram aqui na terra. Me diga um personagem aqui na Bíblia que não foi morto por causa de Deus. Me diga alguém que não perdeu tudo, que não deixou tudo, que não sofreu em algum momento da sua vida. Veja os apóstolos. O que os apóstolos ganharam seguindo a Cristo? Nada. Ganharam perseguição, ganharam morte. A Bíblia, Deus não promete para você que aqui na terra você será totalmente feliz, que você terá tudo.
Ele promete que na eternidade você sim será feliz. Sabe qual é a alegria do cristão, meu amado? Que mesmo você, estando triste aqui, você sabe que futuramente você será feliz. Quando o diabo mostrar para você o seu passado, querendo te derrubar, mostre para ele o futuro dele e o seu futuro. O seu futuro, meu amado, é a eternidade ao lado de Cristo. Como eu disse, o cristão ele pode estar no fundo do poço, mas quando ele olha para cima, ele sabe que lá está o Deus dele e que Deus está ali com ele. Para finalizar rapidamente, a história de Jó. Se você estudar a história de Jó, você vai perceber que Jó ele tinha tudo. E de uma hora para outra ele perdeu tudo. Sabe o que ele ganhou sendo um homem santo? Sendo um homem que desviava do mal? Perdeu tudo. Perdeu a sua família, perdeu a sua casa, perdeu os seus bens. E sabe o que Jó disse? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. Sabe o que Jó disse mais para frente? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Ele disse, quem sou eu para ir contra o meu Deus? Sabe, meu amado? Isso é graça, isso é felicidade. A graça só é graça quando não existe razão nenhuma. Por que eu sirvo ao meu Deus? Pode perguntar para você, mas você serve ao seu Deus e mora, quem sabe, numa casa pequena e não consegue pagar as suas contas? Isso é graça, meu amado. Você vai olhar para ele e vai dizer, hoje eu não tenho nada, mas amanhã eu terei uma mansão celestial. Sabe, Deus, Ele promete para você que dará tudo do bom e do melhor para você. Mas na eternidade, a tristeza do cristão é passageira, mas a alegria será eterna. Sabe o que os apóstolos ganharam servindo a Cristo? Ganharam a morte. Mas eles eram felizes, porque eles criam que eles tinham a salvação. Esse é o segredo da felicidade, meu amado. Tenha a lei de Deus em seu coração, ela traz vida para você. E acima de tudo, tenha Cristo, tenha o Senhor na sua vida. E lembre-se que você não deve temer quanto ao seu futuro. A partir do momento que você olha para o seu passado e vê o que Deus já fez por você. E mais, quando você olha para o seu futuro e vê que no seu futuro você terá uma mansão celestial. A única razão da sua entrega deve ser amor a Deus acima de tudo. Não chegue a Deus querendo receber algo, querendo ganhar algo material, querendo ganhar uma bênção aqui na terra. Se Deus for te dar isso, Deus seja louvado, Ele pode dar. Mas não é para todo mundo. Veja na Bíblia, não é todo mundo que recebeu as melhores coisas. Alguns sofreram, mas eles sofreram crendo que eles teriam a salvação. Meu amado, o cristão hoje pode ser aos olhos humanos o mais infeliz, mas ele é o mais feliz na eternidade. O cristão hoje, novamente vou repetir essa frase, você pode estar no fundo do poço, não tendo nada, mas você tem Cristo. Ao passares pelo vale da sombra da morte, Jesus está ao seu lado. Esse é o verdadeiro segredo da felicidade. É não importando a situação que você está, você tem Cristo em seu coração. E você sabe que aqui você pode perder tudo. Na eternidade, você vai ganhar tudo e muito mais. Vale a pena você entregar a sua vida a Cristo. Vale a pena você ter a lei de Deus no seu coração e ter o Messias na sua vida. E vale a pena, porque a felicidade do cristão não é aqui na terra, é na eternidade, nas mansões celestiais. Felicidade essa que não tem como medir. Essa é a minha mensagem para você hoje, meu querido. Que Deus, Ele quer que você hoje entregue a sua vida a Ele, não querendo algo em troca, querendo apenas a felicidade. E lembre-se, hoje eu posso estar falando para alguém que está enfermo, está buscando a cura. Hoje eu posso estar falando para uma mãe que está orando pelo seu filho, que está no mundo das drogas. Hoje eu posso estar falando para um pai de família que não sabe como pagar as suas contas. Sabe, creia que Deus fará por você. Deus fará da sua tristeza alegria. Hoje você pode plantar chorando, amanhã você vai colher sorrindo as bênçãos vindas dos céus. Vamos orar? Pedir para que Deus entre na sua vida, para que a verdadeira alegria esteja com você, que não importando onde você esteja hoje, você venha a ser feliz, tendo tudo ou não tendo nada. Seja como Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Deus devolveu para ele, bendito seja o Senhor. Para Paulo, Deus tirou tudo e Paulo morreu. Perdeu a vida por Cristo. E sabe o que Paulo disse? Bendito seja o Senhor. Não importa a situação que você esteja passando, bendito seja o Senhor. Esse é o seu segredo da felicidade. Curva a sua fronte e vamos falar com esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão bondoso. Oremos. Grandioso Deus, amoroso Pai, nós hoje entregamos totalmente a nossa vida a Ti. Entregamos tudo o que nós temos. Entregamos o nosso melhor. E pedimos, por favor, que a nossa alegria venha a ser alegria vindas dos céus. Querido Pai, eu não sei se hoje alguém que está nos ouvindo vai receber uma grande bênção na sua vida. Se receber, louvado seja o Senhor. Se não,
Louvado seja o Senhor da mesma forma, porque nós sabemos que futuramente nós vamos morar lado a lado com o Senhor nas mansões celestiais. Nós sabemos que a tristeza que nós passamos hoje é passageira, mas a nossa alegria será eterna. Querido Pai, entre em nosso coração, nos ajude, para que mesmo no vale da sombra da morte, nós possamos sentir o Senhor ao nosso lado nos guiando. Faça, Pai, por favor, que a lei de Deus esteja no nosso coração e que a cruz de Cristo esteja lá também. E que a cruz de Cristo nos faça pessoas mais felizes, nos faça pessoas com esperança, pois essa é a real esperança do cristão, ter alegria no céu. Querido Pai, eu oro hoje por uma mãe que está orando pelo seu filho, oro hoje por um pai de família, oro hoje por alguém que está precisando de uma cura. Eu oro para essa pessoa, Pai, e oro para que o milagre seja feito na vida dessa pessoa, de acordo com a sua vontade, mas que acima de tudo, a esperança não saia do coração dessa pessoa. Que essa pessoa continue crendo que o Senhor está ao lado dela e que futuramente ela só terá alegria e terá uma mansão celestial lá nos céus. Que ela saiba que a alegria dela não está aqui na terra, está no céu, ao lado do Senhor. Nos ajude, Pai, por favor. Que seu Espírito Santo nos conforte, nos acompanhe. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém.